Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos iniciando aí, primeiro dia do workshop. Esse primeiro dia, tanto segundo, todos os dias vão ser gravados, tá? Depois vai ser disponibilizado no YouTube. Por isso que eu tô sem câmera. A câmera ela tá me projetando aqui no numa subcâmera, onde vai ficar mais fácil quando for assistido no YouTube, tá? Por isso vocês não estão me vendo. Mas é isso aí. Hoje a gente vai falar do primeiro dia, que é bem simples, né? Onde tudo inicia, que é fazer queries simples e com join, tá? É muito importante esse curso, esse workshop é focado para as pessoas que conhecem o RP Meets, tá? Então, se você não conhece o RP Meets, é interessante buscar, porque a gente vai estar falando, alguns sábados aqui, onde a gente vai estar desenvolvendo módulos para o RP. Então, a entrega final do workshop é você conseguir construir um novo módulo dentro do RP, sem precisar ter a dependência de um time da MITS para estar desenvolvendo alguma coisa, tá? Então, mas tudo começa com a SQL. Não adianta, por mais que a gente tenha algumas APIs para acesso onde você troca JSON, né? Mas no dia a dia é importante você conhecer SQL, que é a base de tudo, né? Para você estar fazendo qualquer ação no banco de dados, até mesmo se for usar API, se você tiver ali fazendo um banco intermediário, você vai ter que precisar conhecer SQL para onde você vai guardar as informações. O SQL, ele existem várias formas, né, de você gravar as informações no banco de dados. O SQL é o final, tá? Porém, existem frameworks que encapsulam, né? O que é encapsular? Eles fazem um trabalho do SQL, mas no final de tudo ele vai estar executando consultas no banco de dados. Eles só facilitam a vida dos desenvolvedores para não ter que fazer algumas ações que a gente vai ver como faz nos bastidores, né? Mas tem muita gente usando, né? Então esses frameworks aí para facilitar, mas aqui a gente vai ver o bits e bytes da coisa, como que o framework vai depois gerar a consulta para trazer as informações ou fazer a insert, que é um dos dias que a gente vai realizar treinamento, é insert, update e delete, a gente vai estar mostrando também, não é hoje é só consulta, tá? Mas existem frameworks que fazem esse trabalho e você não precisa codificar a linguagem direto, como a gente vai fazer hoje, tá? Mas é importante conhecer porque o framework ele vai converter na linguagem no final das contas. Eu queria, primeiro, a gente está aqui, eu estou com presencialmente estamos remoto, então a gente vai se conhecer. Eu queria que cada um falasse o nome e o objetivo do que está participando aqui no workshop. Eu vou dar preferência para quem está aqui presencial, tá? Eu não sei se eles vão escutar, mas meu xará Rodrigo tá aqui. Então, Rodrigo, fala pra gente por que você está aqui, o que você pretende levar nesse workshop, nesses sábados, né? Beleza, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, sou da empresa Hospitec. Nós fizemos a virada do sistema em novembro do ano passado, então talvez eu sou um dos clientes mais novos aí. A ideia é a gente conseguir adequar o máximo possível o nosso sistema, né? Então eu estou aqui para conseguir criar relatório de uma forma dinâmica e relatório, BI, como um todo, né? Mas esse é o objetivo, aprender para conseguir ter uma independência lá para conseguir criar o que realmente a empresa precisa, entendeu? Eu não sou da área de TI, eu sou engenheiro de produção, engenheiro eletricista, então vou estar aprendendo um pouco. Vi um pouquinho de lógica de programação, Vi um né? pouco de lógica. Então Muito tá pouco. ótimo. Então vamos pro próximo aqui. Vou chamar. Opa, essa aqui é a tela de gravação. Vou chamar aqui na sequência que eu tô vendo na tela, tá? Anderson. Anderson, fala pra gente. Está sem microfone. Pode, então depois você vai escrever no chat o objetivo. Vamos pro próximo aqui, o Jackson. Jackson Ferreira.
Opa, bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Né? Como o Rodrigo disse aí, meu nome é Jackson, tá? Conheço a MITS aí de longa data, um excelente RP, uma excelente ferramenta de trabalho de gestão empresarial aí, né? E o intuito aqui, na verdade, hoje eu tenho a minha própria empresa, né? E o intuito é realmente virar um parceiro certificado MITS, né? Que a gente possa estar atuando, agregando valor ao RP MITS com seus clientes. Esse é o objetivo final que a gente está almejando com esse workshop. Bacana. Obrigado. Matheus Pirozzi. Não sei se eu falei certo, né? Se eu não falei, peço desculpa. Matheus, você tá aí? O sistema da mídia, legal. Ele mandou um chat aqui, eu acho que todo mundo viu. Edson. Edson tá aí com a gente? Vamos pro próximo então, depois o Edson fala. Carlos Lorenzini. Carlos também não tá aí ou tá sem microfone? Pode mandar chat, pessoal. Vamos pro próximo aqui. Mariana. Olá. Vamos pro próximo. Rafaela. Oi, bom dia. Eu tô com a intenção de aprender o SQL, que eu comecei uma matéria agora na faculdade de banco de dados, mas ainda não vai ter as atividades logo no início, vai ser teoria. Então, para mim vai ser ótimo. Bacana, obrigado. João Vitor. Então, também mandou aqui, tá sem, sou analista. Ah, tá, o João, meu objetivo é aprofundar mais. É isso aí. Então, beleza, obrigado por vocês estarem participando aí. Tá, como eu falei, tá gravando, tá sendo gravado esse primeiro dia aqui, como os demais serão, e a gente vai disponibilizar no YouTube para futura consulta, tá bem? Então vamos lá, vamos para mão na massa, que é workshop é mão na massa, sem teoria e um pouco e 100% prática. Porém, para a gente chegar na prática, a gente precisa de um pouquinho de teoria, né? Primeiro, vou me apresentar aqui, vou apresentar o objetivo de hoje, tá? Vou me apresentar um pouco, vou explicar cada curso, o curso de hoje, o que a gente vai falar, o que significa SQL. Eu gosto muito de usar analogia, inclusive registra, analogia serve para gerar lembrança, né, do que é o conteúdo, porque você lembrar o que significa SQL ao pé da letra é complicado, mas se você lembrar da analogia que eu fiz no dia, aí fica mais fácil, tá? Então a gente sempre vai usar analogia para a gente marcar aquele conteúdo. Então, criando uma query simples, fazendo um left join, fazendo um linear join, a gente vai explicar a diferença de um para o outro, fazendo um subselect, que é no dia a dia a gente até deixa um pouquinho de lado, porque não é muito bom, né? Não, digamos, pensando em banco de dados, ele não é legal fazer, né? Consome bastante, mas às vezes é necessário. Alter Apply, que é é como se fosse um subselect, é a evolução do subselect. O Cross Apply é a evolução do subselect com Inner Join, né? Então é um negócio bem interessante. Como ver todas as tabelas do RP via macro e como ver todos os campos de uma tabela. Você está ali numa demanda, você precisa ver todos os campos de uma tabela e você não tem SQL, sem nada, você só tem um RP. O que você faz? Então a gente vai estar mostrando aí um comandinho mágico que vai fazer isso. Então a estrutura hoje do treinamento é esse, né? A gente vai ficar, nosso tempo total é de 8 às 12, mas eu creio que a gente vai terminar bem antes, porque hoje o conteúdo é pequeno, né? Mas se a gente tiver tempo e vocês quiserem fazer alguma coisa nesse conteúdo aqui, discutir na praia, Rodrigo faz isso, como seria isso com essa outra tabela? A gente pode gastar aí o tempo
né, que for para evoluir o conteúdo, ficar bem dinâmico. Vai ser até legal para a gente trazer aí uma aula, um workshop dinâmico, tá? Então não tem problema nenhum. Só que a gente deixa isso para o final. A gente vai se concentrar aqui nessa pauta e no final a gente entra na prática que vocês sugerirem, tá? E eu espero também atender, né? Então, se eu não atender, eu peço ajuda dos universitários, fica tranquilo. Bom, para quem né? Esse workshop é para pessoas interessadas em desenvolver em cima das plataformas das plataformas do RP Meets, né? Então você pode, como todos sabem, desenvolver soluções dentro do RP. A gente tem aí módulo, o sistema de gestão de bateria foi feito todo o Meets Open, o conciliação bancária é todo Meets Open, o módulo de tem vários módulos, a parte de gestão da Hospitec foi feita no Meets Open aberto. Então, é tanto para pessoas diretas da MIT como indiretos, estudantes e clientes, tá? Então, não precisa da área, não precisa conhecer tecnologia, né? Ser estudante de tecnologia, estudante da área de tecnologia sim, mas, por exemplo, não precisa, sendo cliente, precisa ser um curioso, não precisa ter lógica de programação. A ideia é a gente pegar aqui, tá? Então, para quem não me conhece, né? Então, eu sou Rodrigo Maxwell, eu sou formado em Ciência da Computação, já tenho uns anozinhos, né? Desde 2004. Eu virei depois que eu fiz MBA em Gerenciamento de Projeto. É engraçado que a gente sai de um curso de Ciência da Computação muito no bits e bytes da coisa, né? Pensando que linguagem é a coisa mais importante, se programar, virar noite e saber 1 milhão de linguagens. Então eu saí assim, né? Mas depois que eu fiz MBA em gerenciamento de projetos, eu vi que não adianta você ter uma gestão de uma boa parte técnica se você não tem uma boa parte gerencial. Foi quando eu me tornei assim uma pessoa que conseguia lidar com projetos e fazer esses projetos acontecerem. Foi depois que eu fiz o MBA, então me deu uma maturidade, né? Uniu a gestão com a parte técnica, foi quando eu me tornei até depois gestor da MITS, né? Então trabalhei 7 anos na Skin, que é a atual Brasil Kirin, que é uma empresa japonesa, mas então não era, né? E na área de tecnologia eu desenvolvi projetos em várias linguagens lá, então foi onde eu construí minha base tecnológica hoje, né? Então eu defendo a ideia da solução, não importa se é a linguagem, se é em Excel, vamos fazer em Excel, vamos deixar pronto e fazer acontecer. Se for fazer em C, como eu já fiz um sistema de gestão de portaria todo em Visual C++, né? Então foram muitas noites perdidas e porque tinha que ser em Visual C++, porque ele não tinha compatibilidade com outra linguagem, então tinha que ser nela, né? Então não importa a linguagem, tem que pensar na solução. Se é VBA, se é Excel, se é C, se é .NET, se é web, se é mobile, não importa, tem que resolver, né? Então essa é a pegada. Eu gosto de defender isso porque tem muitos, né, que saem da faculdade, como eu saí em ciência da computação, pensando que o bom é o que trabalha, né, quem programa mais em um monte de linguagem e tal. Não, é quem entrega. A diferença é essa. Então eu estou há 15 anos na frente da MITS, né? Então onde a gente desenvolveu as soluções participando do RP e do CRM. Eu tenho 5 filhos e um indireto, não, total 6, né? Então ainda dá tempo de ter filho, tá? Não, por que pareça, né, eu não sou apaixonado por tecnologia porque a paixão um dia acaba, né? Então tecnologia para mim é o de meu dia a dia, né? É como uma banana tapa um macaco, então não dá para viver sem. Então isso aí é um pouquinho do que sou eu, né? E vamos para o conteúdo dos cursos, né? Então hoje o que a gente vai fazer? Vai aprender a desenvolver consulta no banco de dados, ponto, né? Então a gente focado em SQL Server. Rodrigo, essas consultas funcionam em outros bancos? Qualquer banco, a gente vai usar SQL ANSI, né, que é o SQL padrão. Então, se você pegar essa consulta, rodar no MySQL, vai funcionar. Se rodar no Oracle, vai funcionar. No Postgre, vai funcionar, né? Então, a ideia é a gente fazer algo ANSI, mas algumas coisas são específicas de banco, né? Então, banco para banco muda ali algumas informações. Por exemplo, a gente vai ver um comando chamado top 10. Eu quero os
10 primeiros registros da tabela. A tabela tem 1 milhão de registros, se eu carrego todo 1 milhão, eu travo o banco de dados. Então a gente faz a paginação usando top 10 e tal. Então em outros bancos de dados já não é top, é limit. Então muda essas questões, né? Mas o grosso ali vai estar bem próximo, beleza? No dia 25/3 ainda desse mês, né, a gente para um sábado, né, para dar a ideia é não parar de estudar, mas a gente para um sábado para vocês terem esse tempo para exercitar essa ideia, né? A gente sabe que no dia a dia é correria, mas é importante parar ali para vocês estarem fazendo. Eu vou estar mandando durante a semana algumas questões, né? Não vou criar grupo, porque o grupo é um negócio complicado de gerenciar. Eu vou mandar por e-mail, tá? Todas as questões em cima dessa parte 1 aqui, para vocês terem um exercício para fazer. No dia 25 a gente vai ver como criar relatórios dentro do RP. Isso que é maneiro, tá? Isso aí começa... Eu poderia começar a criar relatório? Poderia, mas se eu ia ter como requisito você saber SQL, mas eu estou considerando que você não sabe SQL e a gente vai hoje aprender para depois fazer SQL, porque não adianta fazer relatório sem SQL. Depois a gente vai conhecer as tabelas, a gente chama de dicionário de dados e as queries padrões. Tudo no sistema RP tem baseado em 2 tabelas apenas. Movimentação, nós temos quase 1000 tabelas, tá, no banco de dados. Só que existem duas que eu falo as suas variações, né? A movimentação, mas a movimentação se divide em 7 ou 8 tabelas, que é a movimentação item val, e aí por aí vai. E a pedido, que é pedido item val. Então a gente vai ver as queries padrões. Se a gente dominar esses 2 caras, a gente conhece o sistema praticamente todo, né? Você vai extrair qualquer relatório. Eu quero saber as notas que foram dadas à entrada, está na tabela de movimentação. Eu quero os pedidos que estão com a margem abaixo do que eu combinei. Então, pedidos que estão em orçamento que foram feitos num dia de sol, sabe? Essas coisas assim que quando a gente quer relatórios padrões, o sistema tem. O negócio é quando tem particularidades. Eu queria, como o Rodrigo está aqui da Hospitec, o negócio dele é bem específico. Ele quer, por exemplo, os pedidos que foram derivados da ocorrência e os pedidos que não foram derivados da ocorrência. Então isso não é um negócio que vem nativo no sistema, precisa construir. Então ele vai conseguir construir essas visões específicas para ele, tá? Como criar um subrelatório? O subrelatório é um negócio maneiro. Imagine no mesmo relatório você trazer informação de venda e também lá embaixo as inadimplências da venda dessas vendas que ocorreram no mês passado. Pô, vendi 1 milhão, mas tive 50 mil de inadimplência dessas vendas. Então são relatórios totalmente diferentes. Teoricamente você teria que tirar 2, um de venda e um de inadimplência. Não, o subrelatório é exatamente para criar essa mágica aí. Eu quero uma venda e também na mesma visão também os inadimplências. Mas eu também quero os top 10 vendedores e eu quero também o faturamento da minha outra loja. Olha que coisa, eu posso brincar, fazer N relatórios dentro de um relatório. E quando eu tirar uma informação, num papel já vem tudo consolidado. Eu não preciso ficar abrindo um monte de tela para olhar. Então isso a gente chama de subrelatório. Isso aqui é muito maneiro, tá? Esse do dia 13 de maio, eu acho que não deve incentivar a galera de participar. Depois a gente vai para fazer a segunda parte de SQL, porque hoje a gente vai fazer consulta, mas é necessário também fazer insert, que é inserir informações no banco, atualizar informações no banco, excluir informações do banco. Porém, essa palavrinha aqui a gente vai aprender, mas não vai usar, porque nada no RP da MITS é excluído, tá? Tudo ela é inativado. Vocês vão ver no curso de dicionário de dados que as tabelas têm um campinho, um atributo, né? Um campo chamado ativo. Quando a gente exclui, o usuário exclui, na verdade, para ele excluiu. Por isso que eu sempre brinco, fica tranquilo, tudo que faz, desfaz. Porque se ele fizer caquinha, tem como a gente desfazer, porque é só ir no registro e ativar. Obviamente é uma ação no banco de dados. A gente não vai deixar isso exposto, porque senão ia ficar muito fácil excluir um produto que eu nunca quero que mais alguém veja e depois alguém lá consegue reativar esse produto, esse cliente, enfim, né? Então a ideia é conhecer, mas não usar. Fórmula MITS, isso aqui é outra coisa muito bacana. Esse curso aqui é onde você consegue criar regras próprias. Por exemplo, o produto
ele tem uma regra, uma forma padrão no sistema de precificação. É o custo mais a participação, os custos embutidos, os percentuais embutidos ali, imposto, comissão, mais a margem que eu quero. Mas isso é a fórmula do sistema que alguém criou isso baseado na matemática da administração. Nada também no sistema é feito da cabeça. A gente estuda alguma teoria, né? Alguém que escreveu uma teoria, né, na área administrativa e aplica no RP. Porém, existem pessoas que não concordam com essas teorias, têm teorias próprias. A gente tem um cliente que ele criou a fórmula dele própria de venda, porque é um cara que vende para vários estados fora do país, então ele tem liminar do governo, porque o produto dele é interessante ser vendido para outros estados, então ele tem uma fórmula própria, não dá para seguir a fórmula que alguém criou de custo, então você pode montar sua fórmula. Você cria a sua forma de custo. Mas a gente está falando de fórmula de custo, mas também a gente pode falar, mas quando der entrada de nota, Rodrigo, eu quero que alimente uma tabela lá no e-commerce, alguma coisa, que não tem nada a ver. Então você também pode usar a fórmula para isso. Então a fórmula é você conseguir criar, digamos assim, ações, né, em cima da ação padrão. A ação padrão é executar o preço mais custo, custo mais margem para dar o preço final. Mas eu não concordo com isso, eu quero mudar. Então você entra e muda. A ideia da fórmula é essa, tá? Linguagem SQL, essa aqui é a parte 3, é você criar procedimentos dentro do banco de dados, você criar ações, em vez de eu criar uma consulta, uma ação gigante, né, uma query gigante com insert, update, eu já deixo isso numa story procedure, que é uma procedure, e que seria uma função atualiza preço. Aí toda vez que eu chamar atualiza preço, ele vai executar um monte de coisa. Então a gente deixa isso pronto e só chama ela. E tem uma coisa chamada transação. Por quê? Imagine numa operação bancária, né, onde você o cara tem R$10 na conta, aí ele vai tirar R$10 e vai na outra caixa no mesmo momento também tira R$10, né? Então, o que acontece? O sistema não pode permitir. A mágica disso chama transação. O sistema cria uma transação no banco de dados e enquanto está fazendo aquela transação, uma outra transação aguarda. Então a gente só consegue fazer, não é só consegue fazer transação com Story Procedure, mas é o mais comum fazer com Story Procedure. Você dá até para fazer na mão, mas a ideia aqui é a gente criar essas transações. Então é interessante essa procedure para a gente garantir a informação. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático no dia a dia. Quando eu tenho venda de item com lote, né? O Rodrigo tem muito isso aqui. Então, se eu inserir um item, eu tenho que inserir o lote. Se eu inserir o item e não inserir o lote, o que acontece? Dá falha no estoque. Né? O estoque de lote fica diferente do estoque do item. Então, como que eu garanto que isso não vai acontecer? Através de uma transação, é um story procedure que faz. Né? Então, se der pau, caiu a conexão, que é normal, pode acontecer, ele desfaz. Isso é o banco de dados, né? O SQL Server, qualquer banco de dados hoje, SGBD faz isso, né? Ele desfaz. Inseriu na tabela de item, foi na lote, deu pau. O que ele faz? Ele desfaz a operação da item e você garante a integridade dos dados no banco. Então esse curso também vai ser bem interessante. Vamos para o próximo aqui. Ponto de entrada é você criar regras. Ponto de entrada e fórmula, eles andam junto. É você criar regras para uma determinada ação. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele vende produto que é muito escasso no mercado, né? Remédio. Então, se você vai e entrega o remédio todo para uma farmácia, o que acontece? Essa farmácia vai vender o preço que quer. Então, o que ele criou? Um ponto de entrada, onde ele fala assim, eu vou vender, vamos supor que é xícara, eu não lembro qual que é o produto, eu vou vender xícara. No mercado do Espírito Santo só tem 10 xícaras, então ele põe no estoque. Aí um cliente que chega e aí ele limita que é para vender uma xícara por cliente no mês. Se o camarada tentar fazer um pedido de 10, ele vai até conseguir chegar a fazer um pedido de 10. Mas quando ele chegar aqui dentro do RP, quando ele for tentar faturar, ele vai ver que está acima dos 10, acima do 1 determinado, o que vai acontecer? Ele vai cortar 9, só vai entregar 1.
porque 9 tem outros clientes aguardando. Então isso é uma regra específica desse cliente. Então o que a gente criou? Ponto de entrada. Ele cria o ponto de entrada, cria essa inteligência, programa dentro de uma Story Procedure, né? E porque o sistema já tem uma chamada que a gente chama OCA, né? E aí você programa, se esse produto tiver quantidade acima de 1, corta e só fica 1, pronto, né? Então tá feito a regra e aí você passa a seguir ela. Então isso é um negócio bem interessante também, tá? Então ponto de entrada você especifica. Isso tem muita demanda, né? Como o Jacques aqui está aqui como uma pessoa que quer prestar serviço para os clientes. Se você chegar até aqui, Jacques, você já tem aí uns 4, 5 clientes da MITS demandando, porque a gente não dá conta. Nosso time de desenvolvimento não dá conta pela demanda que tem. Então o que a gente preferiu? Transformar a MITS numa plataforma para a comunidade construir qualquer coisa sem precisar do desenvolvimento da MITS. Então, o ponto de entrada é um dos requisitos, algum dos itens que facilita a comunidade a criar suas próprias regras, tá? Atributos é um negócio muito legal. A tela de cliente tem 3 campos. Vamos supor, né? CNPJ, razão social, nome, fantasia. Mas eu quero criar um campo chamado o nome do avô do dono. Nome do avô do dono. Então, aí você pode criar através do atributo, que são os campos adicionais. Você entra numa telinha, numa rotina chamada, inclusive, atributos, e cria aquele campo. E pode, inclusive, marcar que ele é obrigatório. Quando o teu colaborador tentar usar a tela e o nome do campo estiver marcado que é obrigatório e não foi preenchido, ele vai falar, opa, eu preciso do nome do avô do dono. É uma coisa que você pode criar. Então, inclusive, não só campos, mas uma tela completa, né? A gente tem um cliente que ele queria na tela de cliente, cadastro de cliente, ele queria ver a vida do cliente em uns 30 campinhos. Quando foi a maior compra, a menor compra, a compra média, a última compra, a data da maior compra, muitos campos. Né? Aí, só que ele queria algo dinâmico, ele não queria criar um relatório. Aí a gente usou a tela de atributo, fizemos isso aí em 3 horas. Eu até tentei alocar parceiros, né? Só que nossos parceiros estavam ocupados. Aí a gente teve que incorporar esse desenvolvimento para atender o cliente, né? E aí é uma oportunidade que a gente já teria também para os parceiros. Criar um template, isso é muito legal, tá? Template é o seguinte: você tem um dos seus documentos. Isso serve muito para quem constrói laudo, tá? Laudo, no Rio de Janeiro é um, no Espírito Santo é outro. Na verdade, em Vila Velha é outro, porque é muito pela região, né? Então tem lugares que é um modelo, tem lugares que é outro. Às vezes um município determina uma outra regra, então é muito particular. Então você pode criar um modelo, um template no Word mesmo, né? E falar assim, esse campinho aqui, ele vai ser o produto que eu estou lá na produção. Aí na hora que eu gero o laudo, ele vai substituir a palavra-chave pelo produto que eu estou, naquela produção, tá? Então você monta teu layout no Word e gera o documento que você quer, né? Para quem conhece o Office, antigamente o nome disso chamava mala direta. É a mala direta dentro do RP, né? Quem já fez é o mesmo conceito. O Dashboard BI é outra ferramenta bacana, onde você vai conseguir criar visões ali para a sua tomada de decisão arrastando campos, né? É bem prático. E aí, inclusive, pode deixar essa visão salva para você não ter que ficar construindo toda hora, tá? E não tá ali a parte de programar. Então, até então a gente viu como criar a forma, tudo de uma forma mais, digamos assim, visual. Aqui não, a gente vai para o bits e bytes, inclusive não é o Word. A gente vai desenvolver uma tela, né? Dentro do RP vamos programar ou em C Sharp, ou VB.net, ou J Sharp, ou COBOL.net, qualquer coisa. Então você vai conseguir desenvolver. Isso que é maneiro, não importa a linguagem, que é o que a gente defende lá, né? O que você tem que entregar a solução. Se tua prática é C Sharp, faz em C Sharp. Sua prática é em VB, vai ser em VB, né? Ou
COBOL, o que for, né? Então a gente vai desenvolver uma tela mesmo e vamos abrir dentro do RP, vamos programar, vai ser uma parte muito legal. Depois vamos popular uma grid. O sistema tem uma dinâmica onde você coloca a informação no banco de dados e ele já monta a grid automático. A mesma forma, pesquisa avançada, que também é outra coisa legal. Quando você no RP, ó, deixa eu dar um exemplo aqui prático, ó, isso aqui, ó, é um componente. Essa que a gente chama de pesquisa avançada. Se você quiser montar o teu componente, mudar esses campos aqui, é tudo montado, tudo no banco de dados. A gente vai mostrar como faz, né? E depois a linguagem, a parte 4 do SQL, que é montar tabelas. Você vai criar, às vezes você precisa criar tabelas adicionais na mão para alguma integração. Aí a gente vai te mostrar como dá create table, como que dá alter table, adiciona coluna, remove coluna, né? Então vai ser legal. E também a tela de cadastro padrão. Por quê? A gente trabalha com a programação, muita coisa chamada herança. Herança é muito legal, parece, pensando em analogia, como se você tivesse herdando uma informação dos teus avós, né? A gente não herda o DNA, é a mesma lógica. Eu tenho uma tela padrão, pra você ter ideia, tá vendo que essa tela aqui, ó, salvar, novo, excluir, se eu abrir qualquer outro cadastro aqui, ó, vamos botar aqui de canal, ele também tem, ó. Isso aqui é uma tela padrão, né? Eu herdo, eu não preciso ficar programando o botão toda vez, passando o próximo, não. Eu herdo uma vez, está pronta a tela. Eu só boto os campos adicionais que eu quero. Então essa estrutura, esses atalhos, já está tudo pronto. Então a gente vai criar uma tela e vamos herdar uma tela padrão e já vamos ver como funciona, né? Então isso facilita a programação, né? A gente ganha tempo. E na fase final, isso já no ano que vem, tá? A gente vai ter um projeto para desenvolver um sistema de gestão de workshop, que é esse sistema que a gente está fazendo aqui. É esse workshop que nós estamos fazendo aqui. Depois disso vai virar um sistema. Como que vai ser? Basicamente, o sistema vai ter o cadastro de curso, cadastro de aluno, o cadastro de workshops. Nesse cadastro, vou definir os custos desse workshop e a data. Além disso, vou incluir os alunos desse workshop. E por fim, vai ter a presença do aluno respectivo curso do workshop. Então essa vai ser a modelagem inicial. Depois, no próximo sábado, já vai ser um janeiro mais todo sábado tendo, né? Criar a tela de cadastro de curso. Aqui a gente vai modelar a tabela. Depois a gente vai criar a tela. Depois a gente vai criar a tela de workshop. E depois a gente vai criar um relatório de presença. O aluno chegou, a gente vai ter a presença e vamos criar um relatório dessa presença. Tá? No workshop eu tive ali o fulano que fez 3 cursos, esse aqui não fez, faltou. Então a gente vai ter isso aí. Então esse é o nosso projeto final para vocês verem, e tudo isso rodando dentro do RP, tá, gente? A gente vai ter uma rotina aqui nova chamada workshop, que a gente vai digitar, vai estar abrindo dentro do RP integrando. É isso que é legal. Por que é essa ideia do workshop? Porque é uma coisa genérica, vocês vão depois aproveitar para fazer qualquer coisa no sistema. Porque isso é legal, porque os nossos clientes, eles precisam de campos, telas específicas, regras específicas, né? Então vocês vão ter essas telas aí, vão poder construir quando tiver demanda dos clientes, que tem bastante. Bom, então vamos lá. Então falamos de todos os cursos, falamos, né, qual que é a nossa jornada, né, o tempo, tem a data. Esse item aqui, ele não está no print que a gente mandou, isso aí está no final porque é opcional, tá? Os demais é muito importante para se tornar certificado, tá presente em todos, né, eles, para ter uma visão do todo, beleza? Bom, o curso de hoje. Hoje é o nosso primeiro curso, né? A única coisa que vai precisar é o SQL Server, tá? O SQL Server é o SQL Server Management Studio. Então você vai ter isso aqui instalado. Quem não tiver, eu sugiro baixar. Eu vou colocar aqui no chatzinho para vocês irem baixando, né? Não precisa se preocupar agora, vocês vão ter um momento ali para isso, né? Mas está aí no chat o link, beleza? Então é muito simples. Eu vou te mandar aqui também o link. Isso. Deixa eu te mandar aqui. Vou abrir o WhatsApp aqui rapidão e mandar para o Rodrigo, para ele ir baixando enquanto a gente está aqui. Se tiver dúvida na hora de baixar, pode falar que a gente vai
esclarecendo. Não tem problema não. Bom, então os dados, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês o acesso. A gente disponibilizou um servidor para vocês brincarem. Pode fazer o que quiser, tá? Esse é o servidor, esse é o banco de dados, o usuário do banco e a senha do banco, tá? Como que vocês vão fazer? Eu vou desconectar aqui, só para vou abrir do zero, tá? Vamos só para a gente se ambientizar. Vou abrir o SQL Server Management Studio. Eu uso essa versão, mas qualquer versão funciona, né? Ele é só o visualizador. O banco de dados, o servidor, ele está lá na nossa estrutura, né? Então, a estrutura em nuvem, que é uma estrutura de teste. Então, ó, coloca aqui o nome do servidor, o login e a senha. Conectei, pronto. Eu vou ver vários bancos de dados aqui no cantinho, só que o nosso banco e o que vocês vão ter acesso é o ferramentas, tá? Então aqui, ó, deu new. Esses outros bancos são bancos de teste, você não consegue mexer nele. Por exemplo, aqui, ó, vou entrar aqui nesse banco OMO, ele não te dá acesso, tá? Então é só a base de vocês é essa, BD RP ferramentas. E aqui a gente vai começar a fazer a brincadeira, tá? Vamos lá. Se tiver alguém para falar alguma coisa, não sei se eu ouvi um barulho, mas pode falar, tá? Pode falar, Rodrigo. Rodrigo, você tá compartilhando a tela? Sim. Ué, não tô vendo não, nem eu nem o Matheus. Ah, tá. Desculpe. Vocês estão vendo agora? Sim, Mas esse tempo todo vocês não estavam vendo a tela não, né? eu tava acompanhando pelo dos cursos que eu tenho aqui. Ah, entendi. Bacana. Então tá bom. Mas então, deixa eu repetir aqui. Abrir aqui o SQL para vocês verem. Aqui, ó, Microsoft SQL Server. Então vai abrir o SQL Server e aí vai ter o login e senha para vocês acessarem. Aqui, ó, o servidor, o login e a senha, que é o que está no documento aqui, tá? Então esse documento eu vou enviar para vocês, não precisam se preocupar. Então abriu aqui, aqui, ó, no cantinho ele abre uma árvore, né, que a gente chama de tree view, database, e aí tem os bancos que a gente usa de teste, é um servidor só de teste. E aí só que vocês não vão ter acesso a nenhum outro banco, ó. Tá vendo que ele daí, ó, não foi possível acessar. Então o banco que vocês vão conseguir acessar é esse aqui, ó, BD ferramentas. Aí sim eu consigo listar as tabelas, ver tudo do banco, tá? New query aqui, ó, ele traz aqui as informações, né? Então dá para você já tá no ambiente para você fazer os seus exercícios, tá, beleza? Então vamos lá. Mas para a gente entender SQL, eu vou trazer um conceito da internet. É linguagem de consulta estrutural, Structured Query Language, né? Que é um termo em inglês, né? Então isso é uma linguagem de consulta popular que é frequentemente usada em todos os tipos de aplicações. Tudo. É o que eu falei lá no início. Conhecendo SQL, você está ali conhecendo a parte do processo. Analistas e desenvolvedores de dados aprendem e utilizam SQL porque ele se integra bem a diferentes linguagens de programação. Tá? Toda linguagem de programação, no final das contas, vai ter que precisar de um SQL para fazer alguma coisa. Mesmo se usar framework. Tá? Mas isso é o que está na internet. Se eu botar o que significa SQL, vai ser a primeira coisa que está no Google, é isso aqui. Mas para mim é a base de tudo. Se entender bem SQL, você se torna um profissional diferenciado em qualquer time. Eu já peguei uma consulta que levava 15 minutos para 5 segundos, tá? 15 minutos para 5 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Então por que é? Porque eu conhecia bem o SQL, tinha várias rotinas e a entrega foi exatamente a mesma, né? Eu tenho um query que tem 5.000 linhas, que também roda performático, porque tem 5.000 linhas que a gente precisou estruturar para rodar melhor, né? Então, quem não quer um profissional de SQL dentro do time, que é onde tua aplicação para ficar rápida, ela precisa ter a consulta muito bem feita, né? É como se você tivesse um prédio de 30 andares, né, com alta tecnologia, mas sem base,
né? Se você não tem uma base boa, o que acontece? Pode ter um prédio fodarástico, ele vai cair, né? Então eu já vi muita aplicação aí boa com time de desenvolvimento campeão, mas os caras não eram especialistas em banco, né? Em query, não de banco. Especialista em banco é outra coisa. Eu falei besteira aqui. Eu não tinha especialista em query, né? Em SQL. Aí se tornava um sistema lento, né? Então é muito importante atentar-se até para dar apoio ao time, porque aqui na MITS mesmo a gente tem uma aplicação aqui já campeã, que é o CRM, que é 100% web. A gente fez um trabalho ali, uma rotina que estava levando tipo 2 minutos para carregar, e depois que a gente mexeu caiu para 2 segundos, né? Só porque quando a gente foi analisar, a pessoa que fez, ela usou algumas regras que não eram os padrões normais, né? E na época a gente passou despercebido, né? E houve uma reclamação, ó, essa na rotina está lenta. Quando a gente foi analisar, foi uma query que estava mal feita, né? Então isso aí faz toda a diferença. Então estudem SQL, para mim é o mais importante, né? Eu desenvolvo em linguagem, sei que também uma boa programação é legal, tal, mas eu te falo o seguinte: um sistema roda com uma programação ruim, né? E uma query, uma programação de banco de dados consultas boas. Só que o contrário não acontece. Se você tiver uma tela bonitinha, toda linda, UX perfeita e uma query por trás sendo mal feita, para quem me conhece no dia a dia, fala assim: não usa asterisco, pelo amor de Deus, né? Então, se a pessoa não toma alguns cuidados, a aplicação dela quebra, tá? Show? Então é isso aí. Então entendemos o que significa SQL e a importância dele. Por isso que eu comecei com ele. A gente poderia começar com Hello World lá, né? Mas eu preferi começar para vocês entenderem que ao início é o banco de dados, tá? Eu gosto de analogia. Para quem me conhece, analogia é meu dia a dia, até para dar exemplos, né? Então, pensa o seguinte: a gente tem um ser humano todo fatiado aqui. Eu virei o Fred Krueger nesse momento, né? Cortei o cara todo, né? Tem a cabeça, tem um braço direito, braço esquerdo, o corpo, o coração, né? Coração interligando um monte de coisa aqui, os canais, a perna direita, a perna esquerda. Então, SQL, gente, é entender isso. É incrível. Se você entende que é a montagem de um quebra-cabeça, você faz qualquer coisa. Por quê? Uma tabela guarda a perna esquerda, outra tabela guarda a perna direita. Tem tabelas que elas são, que a gente chama agregadas, elas fazem a interligação entre duas tabelas. Por exemplo, o coração. O coração interliga o corpo todo, né? Através dos vasos aqui. Então, ela consegue te dar ali uma visão ali amarração. Sem um coração, as coisas não vão funcionar, né? O braço esquerdo é outra tabela, o braço direito é outra, e a cabeça. Então você vai montando. Eu quero, Rodrigo, eu quero ver o ser humano, a cabeça e o tronco. Então, se eu for lá no Paintbrush, vou montar aqui. É assim que por trás do banco de dados faz. Peguei a cabeça, montei aqui, né? Eu vou fazer um comando chamado selecionar cabeça, Pronto. E eu quero que una com o corpo. É isso que é programar, tá? Se vocês entenderem que é isso, vocês vão fazer qualquer coisa. É só lembrar do ser humaninho. Então eu quero que una com o corpo. Beleza. Então tá aí, ó. Tá feita a tua query. A gente vai montar aqui o ser humano. Tá aí, ó. Pronto. Trouxe o que o cliente queria. Só que o cliente quer também que ele una com o braço esquerdo. Então eu vou una com o braço esquerdo. Beleza. Então o banco de dados viu isso e falou assim: beleza, então vamos botar o braço esquerdo lá para atender o que o cliente está pedindo, né? Então, braço direito, tá? Vamos considerar aqui para não. Braço direito. Vamos mudar aqui o braço direito. Depois
eu quero que una com o braço esquerdo. E aí vamos unir com o braço esquerdo. Até a nossa consulta está toda pronta. Vamos lá, vamos unir com o braço esquerdo, né? Agora beleza, está tudo certo, né? Vamos agora colocar a perna. Então, una com a perna. Una com a perna direita. Direita. E una com a perna direito, direito, esquerda, esquerda. Beleza. Então, tá ali a relação tá feita. Então tá feita minha consulta. Então o cara tá construído aí vocês não vão ter problema porque eu tô trazendo o que tá sendo pedido e tá entregue aí a consulta pronta. Então é isso. Programar query é entender que você está fatiando pedaços, né, e juntando eles. Então, os pedaços estão fatiados, você precisa juntar eles, né, para trazer o resultado final, beleza? Então vamos para a prática. Como que seria isso aí, ó? A gente tá aí, ó, tá ele prontinho, né? A query pronta, tá feita. Então a gente vai escolher duas tabelas no banco de dados. E toda a tabela do sistema começa com RP-MTS, tabelas principais. As tabelas de apoio, tipo nota fiscal, a NFE, a de e-mail, o sistema tem uma parada muito maneira que ele fica monitorando o e-mail de entrada para abrir automático uma ocorrência. Acho que para você até é legal. Aí tem o nome dela, mas a 90% começa com RP-MTS. Então a gente vai pegar essas duas tabelas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, e marca. Então eu tenho uma tabela de produto, uma tabela de marca, certo? Mas vamos lá, beleza, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei que selecionar cabeça? Então vamos selecionar produto, só que para ele entender, o selecionar é a diferença que é em inglês, tá? Só que ele tem a estrutura selecionar, asterisco significa todas, from, né? De. Eu quero que selecione todos de produto. Então, se eu seleciono aqui no SQL, se você marca só esse aqui, dá um F5, você tá aí com a tabela total aqui. Ele tá demorando, ó, tá vendo? 15 segundos, 8 segundos, 20 mil registros vieram, tá? Em 8 segundos. Então tá todos os campos do banco de dados aí, tá? Mas o que é esse monte de campo? Aí agora a gente tem um deles aqui que é a marca. Então vamos selecionar a marca. Select asterisco from marca. Selecionei marca, tá aqui, ó, todas as marcas. Então marca ID. Então Rodrigo, eu estou dentro do RP, eu não tenho um SQL Server, como que eu faço? Então vamos fazer lá. Vamos lá, na rotina macro, vamos dar uma nova e vamos escrever aqui, ó, select asterisco from ERP MTS produto e vamos executar aqui. Então a mesma coisa que acontece lá vai acontecer aqui, obviamente no mesmo tempo, né? Lá levou 8 segundos, aqui também vai levar mais ou menos isso. Então ele está carregando. E aí você vai poder. Agora, olha que interessante. Eu vou colocar. A gente percebeu que para o produto foram 8 segundos, né, para carregar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu rodar aqui carregando aqui. Porque eu botei asterisco. 8 segundos. Aqui ele trouxe também os mesmos 20 mil registros, tá? Que a gente está na mesma base. Tá aqui, ó. Então é isso aí. Agora vamos fazer um exercício. Vamos botar só 2 campos. Eu quero só o código do produto, que tá vendo o nome da tabela, nome do campo. Quando eu olhar aqui, e no RP também fala o nome do campo, ó. Code prod. Se eu escrever aqui, ó, levou code prod, vírgula,
aí eu seleciono o outro campo que eu quero. Eu vou botar descrição prod. Sempre código ID, ou campo, né, chave começa com ID ou começa com COD, sempre assim. E descrição sempre é descrição, DSC. Então vamos botar aqui, ó, DSC prod e executo. O que acontece? Você vai ver que vai ser muito mais rápido, porque eu limitei, olha aí, a mesma quantidade de registros. Conseguiu perceber? Ó? Aqui no SQL ele marca o tempo, code prod, vou botar o mesmo campo lá, code prod e descrição prod. Vou selecionar, 8 segundos foi para trazer todos os campos e que estão no banco de dados. Agora eu só estou selecionando da mesma tabela, com a mesma quantidade de registros, só 2 campos, o código do produto e a descrição do produto. Vou executar. 1 segundo. Percebeu a diferença? Então, quem assim eu tá no meu dia a dia, conversa comigo, o time de desenvolvimento, a gente tem uma coisa assim, chamada mandamentos, MITs, né? Que são as melhores práticas de programação que eu fui construir no decorrer da vida profissional, 20 anos aí. E do primeiro tópico, nunca use asterisco, tá? Então, o asterisco vocês vão aprender isso, mas nunca vai usar, tá? Isso aqui é pepino. Por quê? Um dos campos do produto é a imagem, que é aqui, ó, se eu não me engano é foto. Vocês vão ver como que ele fica. Se a foto, é porque nesse produto aqui, ó, poucos têm imagem, nenhum tem imagem. Mas se tivesse imagem, essa query ia demorar muito mais, porque ele ia trazer a imagem junto. Ah, mas hoje não tem imagem, amanhã tem. Rodrigo, a tabela de marca só tem 5 campinhos. Eu poderia usar asterisco hoje, mas amanhã vem uma nova atualização que algum cliente pediu para colocar foto. E a gente decidiu, né, que também não é uma boa prática fazer isso, mas enfim, vamos considerar que foi feito uma prática que não é sugerida e criado um campo aqui de binário, né, que é um campo foto. O que acontece? O camarada que estava usando o Select Stage from Produto vai passar a usar a foto e o cidadão lá não limitou o tamanho, botou uma foto de 2 GB. Acabou. Tua aplicação nunca mais vai rodar. Nunca mais você vai carregar a tabela de marca na vida. Porque foi criado um campo novo e foi criado colocado uma informação muito grande. Então não vai aguentar. Então o ideal sempre é você limitar, quando você for fazer suas queries, sempre limitar os campos que você quer usar. Nunca usar asterisco. Então o que eu mostrei aqui não deve usar. Inclusive está escrito aqui, ó. Nunca use asterisco nas suas queries, né? Então isso é fundamental. Outra questão muito importante. Sempre coloque o nome das tabelas da tabela antes. Tá vendo aqui, ó? Select, code prod, descrição prod e foto. Vou tirar a foto aqui que não é o propósito, tá? O que acontece? Se eu fizer uma junção dessa tabela aqui, ó, a gente vai ver em seguida o join, e ele tá sem o nome da tabela, ele vai ficar 2 tabelas com o mesmo nome, né? E aí vai dar crash, vai quebrar. Então você sempre tem que colocar o nome da tabela antes na sua query. Então, nome da tabela, code prod. Aqui, ó, RPMTS prod, code prod. Porque se eu fizer um join, que a gente vai mostrar em seguida, com outra tabela que também tem esse campo, o sistema dá erro. SQL, qualquer banco de dados vai falar, mas peraí, você linkou 2 tabelas, braço com braço, porém tem a veia. De qual veia que você está pegando? O braço esquerdo ou o braço direito? Então ele vai se perder, né? Então você tem que definir sempre o nome da tabela. Uma prática também que facilita muito é dar um alias, que é um nome na tabela, né? Uns escreve as, prod, né? O outro só escreve prod na frente, tanto faz. Ou você põe o as, traduzindo como, né? Como eu quero esse produto, porém chama ele de prod. Eu quero essa tabela, mas chama ele de prod. Mas não, eu posso simplesmente só botar o nome na frente, tá? Aí, ó, nota que ele já criticou, né? Pera aí, não existe prod. Aí essa é uma confusão um pouco comum. Pô, eu botei o nome e ele não identificou. Claro, eu tô dando o nome. Seu nome era João, agora é Maria, então ele está procurando Maria, não mais João. Então ele tem essa inteligência. Então aqui você também tem que mudar o nome inicial para o nome que você renomeou, né? Que é o alias, né?
informação da tabela. Então o resultado não vai mudar em nada, tá? Isso é só a forma de você organizar a tua visão. Outra coisa também, pô, Rodrigo, mas descrição pro DSC Prod, eu boto para o usuário ver isso, não vai entender nada. Então eu também posso botar um alias aqui, ó, as, e escrever entre aspas, posso botar assim, ó, nome, ou botar assim, ó, produto. Pronto. Aí em vez do nome aqui no cabeçalho ficar produto, desse DSC Prod vai ficar produto, bonitinho, né? Ah, mas código Prod também tá estranho, eu quero fazer um nome grande, não tem problema nenhum, ele aceita acento, né? Código do produto. Aí você criou também a sua queryzinha com o nome que você quer. Então, isso fica mais friendly, né, digamos assim, para quando o usuário pegar um relatório. A gente usa muito isso aí para fazer um dashboard BI, né, para ficar os nomes mais agradáveis ali, né? Então, isso aí é muito comum ali usar esse alias, né? Beleza? Então, estamos aqui construindo. Então, outra questão que a gente colocou, atentar-se aos campos binários, né? Porque campos binários ou campos que armazenam grande quantidade de dados. No SQL Server tem alguns campos, chamam o NTest, o image, o var binary. Tá vendo que ele está ficando até azulzinho? São campos que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar, quando você criar sua tabela, a gente vai ver isso lá na frente. Mas por quê? Eles gravam muita massa de dados, né? Então pode dar problema na sua aplicação. Então o ideal é, dependendo do que for, até ter outras formas de armazenar. Mas se usar, não usem na query. É até aconselhável, num caso desse, você fazer a tua query normal. Ah, eu preciso botar a imagem do produto. A gente vai ver isso lá na programação. Aí a imagem do produto a gente cria uma thread para trazer, para não ficar dando aquela informação que está processando, né? O sistema fica congelado. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com esses campos que são campos grandes, porque a gente, se usar na query, vai ficar lento, muito lento. Então preste atenção muito nisso aí, que é a parte desses campos. Então isso resolve se você for fazer sua query sempre botando os campos que você quer, tá? Tem um macetezinho que para eu listar os campos sem precisar entrar aqui na listagem, procurar a tabela, ó. Se eu seleciono a tabela aqui e dou um Alt, estou apertando Alt F1, ele me lista todos os campos da tabela rapidamente, tá? Tem um comando mágico que tem também, que mostra, que eu vou mostrar para vocês. Mas eu estou aqui no SQL Server e preciso saber os campos da tabela. Vou ver aqui. E tem o campo e o tipo. Ó. Aí você dá uma olhadinha. Pô, esse campo aqui eu posso usar. Esse aqui, ó. Tem um deles aqui, ó. O que é foto. Aqui, ó. Um que tem que tomar cuidado, ó. O XML isso aqui é um campo pesado. Então, na hora de fazer a query, ele tem que ser evitado, tá? Então, isso é muito, assim, incomum ficar selecionando os campos que são gigantes. Mas, se for preciso, façam a parte em outra query para não juntar com a query principal, tá? Isso vai acontecer quando, por exemplo, se eu quiser, a gente vai usar lá o subrelatório, né? No subrelatório eu vou ter um momento que eu vou ter que colocar uma imagem. Então a gente pode pegar uma imagem do banco de dados, né? Então aí é melhor criar um subrelatório, ou seja, uma query à parte só com a imagem. A gente vai fazer esse exercício aí quando chegar lá no subrelatório. Beleza? Então query simples é essa. Nós já sabemos o que. Como? Então se a partir de hoje o cliente falar, eu quero saber se tal registro sumiu, eu excluí uma embalagem do banco de dados, eu quero saber como que está, se está excluído ou não, uma marca. Então, ó, vocês já vão olhar aqui e já vê o ativo, ó, porque se tiver zero é porque ela está excluída e você consegue sobreviver a ela dando um update, um curso que a gente vai falar só disso, né, para de volta, tá? Então a gente já tem aí um facilitador para pegar qualquer informação do banco de dados. Não tem mais necessidade a partir de hoje. Eu quero saber onde está a informação
de, sei lá, vamos botar uma outra informação de cliente. Aí, usando a linha de raciocínio, a gente sempre vai botar o nome da entidade muito próximo na tabela. Então, o cliente vai ser ERP-MTS, do lado de cá, cliente, né? Fornecedor, ERP-MTS, fornecedor. Transporte, ERP-MTS, transporte. Então, hoje a gente já consegue, usando a macro, porque se eu fizer esse comandinho aqui na macro, eu vou pegar exatamente o mesmo, né? Com alias, tudo, eu consigo, ele vai rodar dentro do RP. Eu não preciso ter SQL de onde eu tiver, eu vou executar aqui, eu vou ter essa informação rapidamente, tá? Então tá aí, né? Isso aqui, daqui eu posso exportar para Excel, eu posso fazer, né? O que eu achar importante. Tá, agora a gente precisa fazer diferente. Eu quero que traga o produto e a marca. Porque nota aqui, ó, eu tenho um produto e eu tenho um campo marca. Então eu vou botar vírgula, prod, marca, marca ID. Tá vendo? Lembra que eu falei que o produto ou ele começa com COD ou ele tem ID no final. Depende tem uma regrinha que depois eu vou falar lá no dicionário de dados. Quando é auto-incrementado a gente põe ID e quando é algo que você digita é COD, né? Mas a gente vai ver isso mais no detalhe. Mas se eu dou um select aqui, está o prod, mas o teu usuário quer, eu quero as marcas, eu quero o produto e a marca no banco de dados. E aí? Como que a gente vai fazer? A marca está em outra tabela. Aí eu vou entregar duas queries para ele e mandar ele fazer uma tabela dinâmica para juntar uma com a outra. Não, né? A gente vai fazer isso através do left join, né? Lembra do union, do una com corpo? É isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai escrever um nome para o banco de dados entender que em vez de ser join, vai ser left join, tá? Então é basicamente o una, mas só que por que left? Que ele fala assim, ó, cara, me dá todos os produtos, independente se tem a marca ou não. Por isso que eu estou falando left, né? Left join, né? Então mesmo se o produto não tiver marca, ele vai fazer. Então aí eu vou falar left join com quem? Lembra que eu escrevi com o ser humano cabeça com corpo? Quem é que eu quero? Join do produto com a tabela que é dona da marca. Então é a marca. Mas beleza, teoricamente isso aqui faria, mas eu tenho que dar inteligência para o sistema para unir. Unir com quem? Aqui no meu exemplo prático eu não cheguei a colocar, né? Só que foi uma forma mais lúdica. Mas aqui no SQL eu preciso. Eu quero que una, marca eu vou mudar o nome aqui, tá? Mar, para ficar mais fácil. Ops, mar. Aí eu vou botar mar ponto marca. Ele já, isso aqui é muito legal você escrever do SQL Server porque ele já complementa para você. Pô, mas eu não lembro o nome, eu tô lá, em outro lugar que não dá para listar, então eu consigo ver aqui, ó, Alt F1 e ver as tabelas, os campos da tabela aqui, né? Então eu sei que a marca seleciona aqui. Aí eu preciso ligar o igual, é como se fosse a teoria dos conjuntos, né? Eu estou ligando com a tabela de produto. Então eu vou botar aqui, ó, produto ponto marca. Pronto. Então nesse momento eu fiz a junção, unir, né? Aquele unir lá da analogia com o ser humano, tá aqui entre produto e marca. Beleza, mas eu fiz a união, tá tudo certo, mas continua a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Agora na minha query eu vou fazer uma vírgula e falar assim, eu quero o campo, eu quero a tabela marca, porque eu renomeei ela, né? E eu quero o nome e descrição da marca. A gente já viu que todo nome no banco de dados começa com DSC, né? Então a gente já tem a manha. Beleza? E aí eu vou trazer na mesma query o produto e a marca. Produto e a marca. Então todos os produtos aqui são e suas marcas. Então continua os 20.844 registros. Então eu tenho um produto e tenho uma marca. Só que nesse caso aqui, nesse banco de dados, todos os produtos não tem marca. É esse mesmo. Tá vendo aqui, ó? Esse produto aqui, ó, ele não tem marca. Tá vendo? Trouxe em branco. Então, ele vai estar sem marca. Mas na minha query,
eu quero que ele traga apenas produtos com marca. Olha que bobeira a gente tem que fazer. Só mudar de left para inner. Aí eu estou dando um comando e falo assim, cara, só traz o que tiver em comum. Se tiver o produto e ele não tiver marca, ou seja, na união, não traz. Você vai ver que 20.844, se só tiver um sem marca, vai diminuir um, né? Vamos ver quantos vão ficar. 20.835. Então, ou seja, tem aí 9 produtos, né, que estão sem marca, né? Então, nesse momento eu limitei. Informações, digamos assim, que eu considero sujas, não vão vir. Então, eu só estou trazendo um produto com marca, porque eu mudei para linha. Ah, Rodrigo, mas quem são os produtos sem marca? Eu mudo aqui para left. Olha como é fácil. Vou botar o where. O where é onde? É muito fácil programar SQL, porque é a linguagem que você fala, é só traduzir. Você botar aqui no Google Tradutor é onde, né? Então é muito fácil programar ela, porque é prático, né? Aí eu quero só produtos, tá? Tabela produto, ponto marca, que eu quero fazer algum tratamento. O cliente liga, pô, tem um monte de marca aqui, um monte de produtos sem marca, queria saber quais são eles. Aí, ó como é simples, produto ponto marca está null, is null. Pronto. Quais são os 9 produtos que estão sem marca? Tá aí, ó, 9 produtos sem marca, que é a nota fiscal, produto teste, aí eu vou mandar isso para o nosso cliente, ó, você tem que entrar nesse cadastro aí e acertar esses produtos que estão sem marca, né? Então é uma forma rápida de auditoria. Então uma query que vai resolver uma determinada informação. Então tudo é em cima da questão. Agora olha o perigo se eu boto asterisco. Ó como foi muito tranquilo, né? Aí eu botei asterisco, ele trouxe todas as informações de todos os campos, né? Agora se eu boto is null, ele vai, aqueles 8 segundos vai levar muito mais tempo, porque eu estou botando outras tabelas envolvidas aqui. Talvez como a marca é uma tabela curta, não vai fazer tanta diferença aqui, né? Mas ó, já aumentou 2 segundos, só porque eu esbarrei com asterisco. Tá vendo como ele trouxe também todos os campos do banco de dados. Então não usem asterisco, né? Não usem query sem botar o nome da tabela antes e sem fazer esse tipo de ação. Beleza? Então, vamos supor, eu fazer o produto, me mostre se você está ativo, que está null, porque se não tiver ativo eu não vou dar nem importância. Então vou vir aqui, ó, na marca, botar o prod ponto marca e null. Então vamos ver se ele está ativo. Todos estão ativos, então tem que fazer algum tratamento, tá? Uma coisa que eu mostrei aqui sem querer rapidamente é que tracinho é comenta o código. Eu não preciso limpar para fazer a ação, né? Eu limpei, eu poderia só simplesmente fazer tracinho e aí na hora de executar ele desconsidera essa instrução, tá? Então é o comentário no SQL. Inclusive se você fizer isso também no RP ele entende, né? Esse tracinho é uma palavra-chave usada também no RP, então trouxe, ele não considera esse campo na hora da execução, essa condição. Se eu tiro tracinho, aí ele vai considerar, tá? É um detalhezinho que ajuda, às vezes você deixa uma parte do código comentada para executar quando houver a necessidade, né? Aí você não precisa limpar, guardar, deixa na instrução mesmo. Bom, então é isso, query com left join tá feito, tem aqui o left e em seguida a gente viu também o inner. Então a gente já fez duas em uma. Vocês estão tranquilos, estão comigo aí? Se tiver alguma dúvida, a gente já pode parar, voltar, porque aí agora a gente já vai para o SQL. Tá tranquilo, Rodrigo? Tá? Não, se quiser. Não, porque eu tô pelo mix ali. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Aqui você vai escrever dentro da macro. Você conseguiu fazer o select do produto? Sim, eu fiz. Aí rodou, carregou? Uhum. Show de bola.
estiver muito rápido, se quiser que a gente volte, a gente vai ajustando aqui, não tem, a gente está com tempo aí à vontade, né? Bom, então vamos para outra parada. Isso aqui eu te falo que eu fazia query e não entendia subselect, né? Nos meus primeiros anos de programação, é uma coisa que não entrava na minha cabeça. Subselect, eu vou mostrar para vocês que nada mais é do que uma query dentro da query, né? Por que existe subselect? Porque às vezes eu preciso pegar uma informação que não tem nada a ver no circuito, ou que é 1 para N, né? Que a gente chama que vem mais de um registro, mas eu quero o primeiro. E ali, e mantendo os dados íntegros, né? Como que seria? Vamos lá. Se eu faço um inner join, eu trouxe o exemplo aqui escrito de código de barras, tá? Eu vou pegar esse produto aqui, vou deixar esse produto aqui com a marca Snow, vamos trabalhar neles, tá? Para ficar com menos registro. E vou lá no produto 1 e vou cadastrar 2 códigos de barra, porque o código de barra ele pode ser cadastrável, né? Então vou gerar um outro aqui, né? Daqui, sei lá, 77, quantidade 10, botar aqui em metros cúbicos não tem, metros quadrados tem, vou botar que é, não vou dizer nem que é padrão nem como, só vou incluir código barra aqui, chave é 2, beleza. Aí você tem uma demanda onde você quer trazer o código barra na tua query. Vamos botar então, aí agora que a gente aprendeu left join vai ser moleza, né? Então vamos lá, vamos meter bronco, né? Left join join rpmts produto barra, tá vendo que o nome é bem de característico? Vou botar assim, ó, produto B, certo? On, que eu estou renomeando para facilitar a nossa vida. Quais são os campos que eu tenho? Alt F1, código produto, tá vendo? Isso seria um problema, eu vou até mostrar para vocês. Vou botar aqui, ó, código prod, que eu tenho que fazer o link, né? A essência do negócio é a teoria dos conjuntos, então eu tenho que amarrar esse com esse, né? E qual é a chave? Produto, ponto, código prod. Então eu linkei. Estou dizendo que eu quero a barra que tem esse produto igual a esse produto, certo? Beleza. Olha, primeiro eu vou mostrar se eu não tivesse o código do produto aqui, o código da tabela antes. O que ia acontecer? Ele ia me falar, assim, ó, ambiguous column name, ou seja, ele me avisa, ele é tão bonzinho que ele me fala o problema, meu amigo. Tá, eu tenho duas tabelas que tem código prod, que é aquele exemplo que eu dei, eu estou mostrando na prática aqui, né? Por isso que é importante sempre botar o nome da tabela antes para o sistema saber. Então tá aqui, ó. O que acontece? Tá feito nossa query. Alguém percebe algo diferente aqui nessa query? Podem interagir, tirar vocês do sono aí. Vamos interagir. O que tá diferente nessa query? Não na query, tá? No resultado da query. O que aconteceu? Trazer a marca nula, porque você não colocou Não, a marca nula, beleza, que eu só falei que só queria a marca nula. Mas a partir do momento eu linkei produto com produto barra, mas o produto tem 2 códigos de barra, mas eu quero só os nomes do produto. O que aconteceu aqui? Alguém? Tem alguém aí ainda? Ou todo mundo está dormindo? Alguém, sim ou não, pode saber se alguém está dormindo? Fala se tem. Pode falar não no chat, ou falar sim pode escrever também. Ou dar um. Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Eu vou falar o que aconteceu. Olha aqui, ó. Eu tenho um dado errado. Na minha listagem, o produto duplicou. Por que duplicou? Porque eu tenho 2 códigos de barra. Isso eu estou linkando. Isso é muito comum, tá? Desenvolvedor até mais experiente, às vezes tem esse tipo de percepção, porque não depende dele. Para ele era uma informação 1 para 1, né? Mas aí veio um filho de Deus que importou 2 registros. A aplicação
ela não deixa importar dois, né? Não é esse caso que essa aplicação deixa, né? Mas aí, nesse caso, eu consigo colocar código de barra. Mas vamos supor se fosse uma outra situação que foi modelada a tabela para ter um para N, só que a aplicação não deixa colocar dois registros. Aí alguém faz a importação errada, o que acontece? Vai dar dado errado. Isso é muito comum. Aí você tem que mexer na query. Como que seria a forma de resolver? Tem N formas, tá? Mas como a gente está falando aqui de subselect, a gente vai usar o subselect para resolver isso, tá? Eu vou botar aqui o código de barra. O código de barra está aqui, ó. Ele trouxe os dois, ó, que é exatamente, ó, final 12 e final 17. Final 12 e final 17. Só que o problema, a gente tem que sempre pensar no problema. Eu quero que liste o de menor unidade. Como que eu faria de listar o de menor unidade? O de menor unidade é o 0,5, certo? Porque eu apresentei um problema. Não existe certo e errado, tá, gente? Pode ser que seja necessário duplicar o produto, tá? Mas nessa demanda aqui que eu coloquei o exercício, a gente quer vários códigos de barra, porque o produto tem, mas eu quero que liste apenas o menor, né? O que eu teria que como que eu resolveria esse problema? Eu tenho dois produtos com dois códigos de barra, um menor, mas eu quero uma query só tem que vir um registro. Aí eu tenho que partir para o subquery, tá? Então eu vou tirar fora tudo. Vamos fazer um subselect, tá? Vou abrir um parênteses aqui dentro e vou escrever minha query aqui dentro, ó, select from produto barra, vou até copiar daqui, ó, rpmts produto barra, vou nomear ele também o pdtb.code igual o prod de fora. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Aqui eu vou botar aqui, ó, barras. Vou dar um nome para ela, beleza? E vou tirar isso daqui, porque não tem necessidade. E vou botar barra. A gente vai perceber que ainda vai dar um erro. Código de barras. O que acontece? Eu vou forçar um erro aqui. Também é um erro comum também. Pessoa, desenvolvedor até mais sênior, ele erra porque ele espera que o subselect vai vir um registro só. Ele está falando, ó, meu amigo, ele até é muito simples. Ele fala aqui, ó, você retornou mais de um registro, então mais de um valor. Então como que a gente faria aqui para trazer o 1? Com a SQL tem um comandinho chamado top1. Aí pronto, tá? A query está feita. Trouxe o 770012. Só que o 770012 não é o de menor valor. E agora? O que eu tenho que fazer para ele? Falar assim, meu amigo, eu quero o de menor valor. O de menor valor que eu falo da coluna quantidade, tá? Aí, simplesmente, eu tenho que fazer order by. Que eu estou falando, traz o primeiro, porém, ordena pelo de menor valor, que é a quantidade barras. Escreva aqui ASCII. Se fosse de maior valor, eu vou mostrar. Ó, aí agora vai trazer aqui, ó, o 777. Ó. Executei 17. Então, estou trazendo o código do produto, a descrição do produto, a marca, no caso nulo, porque eu estou minimizando aqui os dados, né, para ficar mais rápido a query. E trouxe de menor valor, que é um 17. Tá vendo? Que é o que tem um 7. Então está resolvido. Mas se fosse o de maior valor, eu simplesmente mudo aqui do ASCII de ascendente para DESC de descendente. Então ele trouxe o de menor valor, né? Ou de maior valor, né? Então eu ordeno do maior para o menor. Então ele desfaz aqui a ordem na hora de trazer e trouxe um registro, certo? Então a query, qual era a minha confusão quando eu fazia subquery, subselect lá atrás, né? Logo no primeiro, segundo ano de programação. Era complexo entender que eu tinha que linkar a minha query de dentro com a query de fora, através de campos. É isso que é o segredo.
e às vezes dava pau e eu ficava desesperado porque dava erro de subquery. Às vezes funcionava, quando eu botava em produção dava pau aquele erro porque retornava mais de um registro, né? Se for retornar todos, tem outra forma também que a gente vai ver no decorrer, que é transformar num XML o retorno, ele concatena. Mas a gente não vai ver isso agora, né? Não é o propósito, começa a complicar demais, são comandos mais avançados. Simples, porém na prática a gente não vai usar muito no dia a dia. Então a gente só vai confundir agora. Mas existe a possibilidade de falar assim: ô Rodrigo, eu quero que nessa coluna barras traga o primeiro código e o segundo concatenado por vírgula, por ponto, por qualquer coisa. Então dá para também criar uma forma de fazer isso, tá? Mas para a nossa prática de hoje, a gente vai terminar com subselect dessa forma, beleza? Então a gente está aqui, ó, primeiro a query está entregue, os 9 registros a gente não duplicou, com o código barra no caso de menor, que é a resposta, a gente precisa a resposta do problema que ele quer, né? É o de menor. Então eu vou simplesmente aqui, ó, pull, executar, tá? Então tá feito aqui. Eu vou até salvar, tá? Eu vou deixar esse salvo, query workshop shopping meets dia 1. Depois eu vou mandar para vocês ali tudo por e-mail, para vocês exercitarem. Beleza? Então, tá feito aqui. Agora, Rodrigo, eu quero apenas produtos também que estão usando mais de um registro, mas não usar subselect. Porque subselect ele é considerado algo que deixa o banco mais pesado. Então foi criado uma outra forma de fazer que chama Auto Apply. Ou seja, a gente não usa mais subselect, a gente só usa agora Auto Apply, tá? Auto Apply ele é mais performático, então ele dá o mesmo resultado, mas a gente tem que pensar sempre na performance. Lembra que eu falei lá no início que eu peguei um banco que tinha levava 10 minutos, 15 minutos para rodar e caiu para 5 segundos a mesma query? Foi fazendo essas mudanças, tá? Então fazendo essas mudanças dentro de uma query pronta, porque o resultado não mudou em nada, a gente só performou, né? Então foi melhorando. Então a minha ideia aqui é vocês saberem fazer queries simples com join, inner join, mas também fazer da melhor forma possível. Por isso que eu estou falando de não usar asterisco, usar o nome da tabela antes, aposentar o subselect, mudar para auto apply, para vocês, além de saberem fazer da melhor forma, porque isso a gente aprendeu apanhando, porque, por exemplo, eu na faculdade aprendi subselect. Na verdade, subselect nem aprendi, eu aprendi query simples na faculdade, na prática que a gente foi precisando. Mas enfim, então eu vou deixar esse cara aqui e vou mudar para o auto apply, que vocês vão ver que é o mesmo resultado, né? Alter Apply. Como que funciona, né? Alter Apply, a gente vai fazer tudo de novo. Vou limpar aqui. Vamos deixar aqui pronto. Voltamos a estaca zero com o nosso select. Agora o cara pede o mesmo demanda. Eu quero o primeiro código barra mais recente usando para listar o código barra. Mas a gente não pode usar subselect. E o que eu vou fazer? Alter Apply. Que também ao pé da letra aplique fora, externamente, né? Então é uma forma também só lembrar da tradução para ajudar a lembrar o que significa. Então aí eu vou fazer minha query igual lá, select from rp erp mts produto barra. Outra coisa também, forma de identar, tá vendo um parêntese? Cara, eu vejo um monte de gente escrevendo left join assim, ó. Bota o left e o on, assim.
Aí numa query de 1000, você não sabe se esse on é de cima, se esse on é de baixo, entendeu? Então escrevam join sempre dessa forma, cara. O join dele, não importa se ele, porque eu uni só um campo, né? Poderia ser vários campos unidos, mas escreve sempre aqui em linha. Isso é muito mais fácil de manutenção. Quando for fazer alt apply, dá esse espaçozinho, que a gente chama isso de identar. Né? Então ele faz a indentação e coloca, né? Isso é uma coisa também muito comum para programador mais sênior. Eles fazem tipo nesse formato, bota um embaixo, bota tudo no canto. Então às vezes escreve left join assim, ó, na mesma linha. Então você começa a se confundir se isso é daqui, daqui. Então o forma ideal de leitura sempre é essa, um debaixo do outro e na mesma linha, né? Select, no caso do Alt Apply, identar para ficar dessa forma também ficar mais fácil a leitura. Isso chama indentação, né? Então eu vou botar aqui, ó, PDTB. Vocês veem que eu sempre uso alias, né? Porque os nomes da tabela são muito grandes. A gente ficar toda hora escrevendo esse nome grandão é um saco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o PDT aqui, PDT, escrever ele, PDTB ponto código de barra, beleza? Só que eu preciso unir. Mesma coisa, PDTB ponto código prod, eu tenho que sempre unir com a query principal ou com a query com um das tabelas da query principal. Prod ponto code prod. Show de bola. Aí, beleza? Feito. Vamos rodar? Vai dar pau. O que deu pau? Ele está falando aqui, ó, juntou. Porque a diferença do subselect para o select, para o auto apply, eu poderia aqui, ó, não ter alias, tá vendo? E ele vai rodar de boa. Fica o nome louco, sem nome, né? Só que Alt Apply não, gente. Alt Apply você tem que dar o nome, tá? Alias, minhas, barras. Se você não der o nome, ele não entende, tá? É uma coisa também que eu batia muito na cabeça, porque, pô, a gente sabe que o subselect ele não é performático, eu vou simplesmente pegar esse cara aqui, colar embaixo e mudar para Alt Apply. Basicamente é isso, né? Mas se você tem obrigatoriamente colocar barras, tá? Aí agora ele continua dando pau. Nesse caso não deu ainda, né? Mas vai dar. Por que ele vai dar? Mesmo problema. Outra coisa, como eu botei aqui, ó, ele já é o campo. Tá vendo aqui a diferença? Eu botei o subselect, ele já é o campo que vai listar. Ele já lista aqui como campo. O Alt Apply, que é a mesma coisa, só que mais performático, ele não lista. Ele fez a query fora. Só que eu tenho que vir aqui, ó, não deu o nome de minhas barras, ele vira uma tabela. Então, minhas barras ponto código de barra, porque é o campo que está disponibilizado aqui. Se eu tivesse mudado o nome, ó, B1, ele teria que ser B1, porque ele passa a enxergar o que está escrito aqui dentro. Tá? Você faz... Aí sim você vai trazer informação. Porém, trouxe informação duplicada. Como que a gente faria para resolver? Top 1. Ao contrário do subselect, o subselect deu pau se eu não tivesse botado top 1. Aqui não, o Alt Apply ele faz como se fosse uma tabela e tenta linkar. Aí o que acontece? Duplica o registro, é como se fosse o left join. Vim aqui, ó, pronto. Trouxe um registro só, né? Mas eu quero mesma coisa, eu quero o menor registro. Mesma lógica que a gente já viu. Order by predtb.quantidade ASCII, que é o em ordem ascendente. E aí, se eu seleciono ele, vai trazer o código barra menor que está nesse campo aqui 05, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu?
Rodrigo, eu não entendi muito bem ele porquê do PDT underline, né? PDT underline B. Essa partezinha. Esse cara aqui é o nome da tabela. Eu só renomeei ela para ficar menorzinho o nome, que a gente chama isso de alias, né? Eu poderia não ter. Ah, Rodrigo, não quero usar isso, só enche meu saco. Vou tirar e vou usar o nome da tabela mesmo. Aí dá no mesmo. É só uma forma de ficar menor ou mais encurtada, né? Tipo aquele encurtador de link que a gente vê muito, aquele bit.ly, seria mais ou menos isso. Você encurta o nome da tabela para ficar mais fácil de escrever. Beleza? Respondi a pergunta? Beleza. Show. Então, feito o alter apply, tá resolvido. Beleza? Agora, vamos supor, eu vou criar um cenário aqui, onde eu vou tirar o código barra do produto 2, beleza? A gente vai partir para o cross apply. O cross apply é muito maneiro, que ele é um subselect com inner joy. Lembra que a gente tinha mudado logo no primeiro para inner joy? Inner joy é só produto com marca, né? Que eu quero que tenha em comum. E left joy eu posso trazer esse cenário aqui. Só para a gente recapitular, o primeiro a gente fez assim, ó. Foi left joy. Aí agora, ó, eu vou mudar aqui, ó, porque depois eu vou salvar esse arquivo. Se eu mudo para inner joy, não vai trazer nada, porque eu estou dizendo, eu quero apenas, eu estou filtrando por nulo, né? Estou filtrando por nulo e não está vendo nada. Por quê? Eu só quero código de barras, eu só quero produtos que tenham marca, e estou botando marcas null, então não faz sentido nenhum, né? Então, nesse caso aqui, eu vou botar aqui, ó, top 100, para trazer só 100 registros, e vocês vão ver, ó, 100 registros. Tá? Ou seja, só veio o produto com barra, não veio com barra não, com marca, porque eu mudei para inner joy. Só que agora a gente vai fazer isso aqui com uma query externa. Eu quero cross apply, eu quero só queries que resultado que tenha pelo menos um registro na outra tabela, né? Que é o cross apply. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa query aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou mudar para cross, certo? E o que acontece? Se eu tá ainda alter, tá? Mas eu vou entrar aqui no produto 2 e vou tirar o código barra desse produto. Vou vir aqui, vou matar, deletei. O produto está sem código barra, certo? Só que, tá vendo? Ele não trouxe aqui o código barra, beleza? O que acontece? Mas eu falo assim, Rodrigo, eu quero os produtos que estão sem marca. Olha o exercício, que estão sem marca, mas desconsidera os que não têm código de barra. Os que não têm código de barra. Tem N forma de fazer, podia fazer not-in, né? Só que como o estudo aqui é para a gente entender como funciona o cross, a gente simplesmente muda. O cross eu falo assim, é a mesma coisa do inner. Eu quero o cross. Aí esse produto 2 ele vai deixar de vir. Ele some da jogada, entendeu? Por quê? E cruza, eu quero que só que tenha, é o nome de cross mesmo, de você não pode ter informação que não tenha na outra, né? Então eu dou um cross apply e aí eu considero e dou segurança que os dados estão ali existentes, né? Então se eu dou o alter, eu posso trazer produto que não tem código de barra. Nesse caso, eu estou trazendo produto só que tem código de barra, porque eu mudei para cross. Está vendo uma palavrinha igual o left, né? O left é a mesma coisa. O left eu quero produto que mesmo que não tenha barra, marca pode trazer. Aqui, quando eu mudo para inner, no caso da marca, ele só trouxe produto que tem marca. Então, isso é muito comum quando o cliente te pedir, porque normalmente, quando a gente programa, 90% das vezes a gente coloca tudo com left, tá?
porque a não ser que o campo seja not nulo, ou seja, obrigatório no banco de dados, né? Se eu olho uma tabela aqui, ó, como que a gente sabe se a gente vai usar left ou na prática, né? Eu não conheço muito da regra, o que eu vou? Vou acionar o banco, vou procurar a marca aqui, a marca até aqui, ó, e o sistema está me dizendo, ó, ele aceita nulo, tá vendo, ó? No label ele aceita nulo. Como ele, opa, aqui, ó, no label yes, tá vendo? Então, como ele aceita nulo, então nunca eu posso usar inner join, senão eu vou ter problema de deixar de mostrar um produto que deveria mostrar. Isso também é um erro comum, tá? Às vezes a pessoa segue o que está na regra falada, ó, nunca pode existir. Por isso que eu falo, programação é o mais fácil, né? O negócio é a regra de negócio. Aí o cara fala assim, ó, nunca vai existir um produto sem marca, mas se o teu banco de dados permite aceitar um produto sem marca, você vai confiar no que ele falou? Jamais. Você vai fazer tua query usando left. E se para aparecer produto nulo, sem marca, nulo, você vai fazer algum tratamento na aplicação para o usuário ver, ó, esse produto aqui está sem marca, para ele fazer uma tratativa, que para ele isso não existiria. Mas tem uma outra pessoa que faz importação de dados que pode simplesmente fazer o quê? Pegar e importar. O cara que importou olhou aqui, marca pode nulo, que ele não perguntou a ninguém, né? E importou sem nulo. Aí o que acontece? Sua aplicação você botou inner. Aí o produto, quando você listar, não importou nenhum produto não. Aí o cara vai olhando no banco de dados, tá tudo importado aí. Aí começa a briga. Você não importou, mas importei, importou. Quando vai ver, o Filho de Deus criou a query dele, que ele está analisando, um inner join num campo que era nulo. Aí a informação não mostra, né? Então, na prática, no dia a dia, inclusive é um mandamento da MITS, na dúvida use left join, né? Porque a gente não pode confiar que o dado no banco de dados está conforme o nosso cliente fala, tá? Pode estar sujo, quebrado, e aí você vai mascarar a informação. Beleza? Então, query com, a gente viu inner join, nós vimos left join, subselect, alter apply e cross apply. Isso é o dia a dia, gente. Eu te falo que uma mudança de subselect para alter apply, ela tem uma performance assim incrível no banco de dados quando você faz ação, né? Então, peguem essa parada que faz a diferença mesmo, tá? Dando sequência aqui, a gente já está acabando, né? Depois a gente pode abrir uma área aí para vocês tirarem dúvida. A gente tem aqui um esqueminha que é essa query aqui, ó, que eu vou mandar para vocês. Estou no RP, eu preciso saber todas as tabelas que estão no banco de dados, que são no banco de dados. Por que estão nesse momento? Porque existem tabelas que elas são criadas no decorrer das ações do dia a dia dos nossos clientes. Por exemplo, se ele cria um campo personalizado, se ele cria uma tela personalizada, então o sistema vai criando novas tabelas, né? E às vezes eu vou precisar fazer alguma query, fazer algum relatório para essas novas tabelas. E eu não tenho SQL Server no momento, que é só executar isso. Eu não apertei a Alt F1 toda hora aqui para vocês verem, eu aperto a Alt F1, lista os campos das tabelas, né? E mas como que eu listo as tabelas, né? No SQL Server você vai listar aqui, né? Listando aqui. Porém, existe um comandinho, uma query que você já deixei pronto aqui. Essa query aqui é vida, tá? No dia a dia. Vou deixar essa query montada aqui. Seria query de produtos com marca, porque esse banco de dados é nosso, é para vocês ficarem brincando ali. Então, vou deixar para vocês. Manda isso aí para mim pelo WhatsApp. Te mando. Essa aqui. Essa aqui especificamente. Se eu jogar no meu banco, vai aparecer. Vai aparecer. Isso aí. Essa aqui, ó, que eu vou colocar agora. Information Schema Tables. Quais tabelas que eu tenho? Quais tabelas você tem? Olha quantas tabelas o RP tem, tá? 1165 tabelas, tá? Então aí a gente olha assim, pô, um sistema de gestão, a gente vai trabalhar a tabela de movimentação aí acabou. Mas tem várias tabelas agregadas, né? Então,
A gente tem muita oportunidade de relatório. Tem um relatório que o cliente quer, os clientes com forma de pagamento, cliente com e-mail, tudo isso tem um lugar para guardar. Eu te falo, quanto mais tabelas, melhor, tá? O sistema se torna até mais performático. A gente vê casos aí do cara registrar tudo, várias informações, campos que poderiam ser tabelas acessórias, considerando como uma tabela, uma coluna no banco. Isso só deixa o banco maior, tá? Então esse comando aqui, ó, vou deixar ele salvo também, ó, listar tabelas do banco. Beleza, eu listei as tabelas do banco, certo? Aí agora eu quero os campos das tabelas, né? Então eu estou aqui, lá a gente já viu que lá no RP a gente vai listar através do Alt F1, né? Um comando rápido. Mas eu não tô no SQL Server, mas não tô no SQL Server. Eu tô aqui, ó, nesse registro aqui, ó, que isso aqui é do SPED. A gente guarda o registro. Eu quero saber os campos desse registro 170. Eu vou dar um Ctrl C nele aqui, né? Ou vou digitar, posso digitar aqui, ó, EFD PCA 170, certo? Eu quero saber os campos que tem dentro dessa tabela para eu fazer minha query, beleza? Então aí eu tenho uma outra query mágica, que é essa aqui, ó, Selected from Information Schema Columns. Aí eu vou deixar aqui também, ó, listar os campos da tabela. Aqui, tá vendo que a tabela aqui tá entre aspas? Eu vou simplesmente mudar para a tabela que eu quero, que é FD, e vou executar. Aí ele me trouxe os campos da tabela, se fala se é nulo ou não, ó, tá vendo? Ó? Tem o data do mês, é nulo, não é o ano, a sequência, a empresa que eu gerei o SPED, sequência. Isso serve até mesmo para, às vezes você precisa manipular alguma informação do SPED, especificamente dessa tabela, né? Para gerar o SPED no final, porque você precisa fazer algum ajuste que no sistema, por alguma importação errada, enfim, N coisas, não sai e você precisa ir na raiz. Então você iria ver aqui e ia fazer essa alteração na tabela que você deseja ajustar, porque o sistema vai pegar daqui e vai gerar o SPED, né? Nesse caso dessa tabela, né? Então ele me fala todos os campos e basicamente o que é cada campo. É muito claro, qual é o número do item. Eu nunca vi, Rodrigo Maxwell, nunca vi essa tabela. E eu bato o olho, eu já sei, né? CST do PIS, que é o nome, a gente tenta botar muito próximo para o que ele serve. Eu sei que esse campo aqui é a CST do PIS, né? Então todo o PIS tem a CST, aí entra a regra de negócio. O COFINS tem a CST, o IPI tem a CST dela, né? Então eu bato o olho, eu que conheço do negócio, eu bato o olho e consigo me virar, sem precisar de acionar ninguém, tá? Porque a gente tenta, a MITS, ela tenta sempre deixar os nomes das tabelas, os nomes dos campos bem próximo ao que ele é. Você vai ver muitos aí sistemas, se você usar query, porque query é para qualquer sistema, né? Os caras botam número nas tabelas, botam número nos campos, aí é uma loucura para dar manutenção, né? Então a gente evita isso, a gente tenta seguir um padrão, RPMTS, alguma coisa, e o nome do que é aquela ação e os campos a mesma coisa, quando é valor VL, para facilitar ali a manutenção. Tá? Então essa coluna aqui, essa query também ela é muito top, porque ela lista os campos e determina o que é o tipo do campo, inclusive, né? Se é inteiro, se é varchar, né? Que dependendo do campo você vai fazer uma ação de soma ou vai ser fazer uma ação de conta, aí dependendo do que você vai fazer. Depois a gente vai ver no decorrer dos cursos, né? Como faz um count, como faz um group by, como faz um max, enfim, uma média e por aí vai. Bom, estamos praticamente finalizados, né? Então, de query é isso, né? Para iniciar, query simples, para vocês entenderem. A gente não falamos, nós não falamos de coisas que são consideradas básicas
na query que é o group by, né? Mas no decorrer da construção a gente vai estar voltando sempre em query. Tudo vai ser query, né? Tudo vai ser, eu preferi não ir muito em todos os comandos, tem milhares de comandos. Tem coisas que eu tenho que até recorrer, como que faz uma paginação, né, que é o Fast Next no SQL. Cara, de cabeça é uma parada que a gente não tem, mas se botar a paginação tem lá no Google. Então percorram o Google, pesquisem, porque lá tem a resposta de tudo. Para essa base. Se você tem essa base, você consegue construir agora qualquer coisa, tá? No RP, porque você está aí se familiarizando, né, com as tabelas e as regras do RP. Apesar de query você, né, é a base para qualquer outro sistema. Mas o nosso workshop é voltado 100% do RP. Obviamente, no outro RP não tem a facilidade que tem uma macro como tem essa aqui, né? Então, cada um tem as suas particularidades. Mas, basicamente, para você construir qualquer outra query e desembolar, tá aí a inicial. Se tiverem dúvidas, falem agora ou cale-se para sempre. Estou à disposição. Nosso tempo era até meio-dia, são 10 horas, então a gente tem 2 horas aí para conversar, bater papo e trocar ideia para vocês saírem fera fazendo qualquer query, lendo o pensamento do cliente, que com a query bem feita você consegue até projetar. Para quem conhece o RP, a tela de sugestão de compra, ela é toda query ali por trás, né, para eu fazer a média de compra dos últimos períodos, né, a conta que é feita, a projeção da compra, se compra, sazonalidade, são queries por trás. Então a query, uma query bem feita, ela consegue ser a mãe de Ná, ela consegue descobrir o futuro. Beleza, pessoal? Dúvidas? Eu acho que tá todo mundo dormindo aí, hein? Eu tava digitando, mas eu vou falar. Para poder encontrar todas as tabelas que tem no banco, como que faz para poder só, por exemplo, tem aqui, né, tem mais de 1.000 tabelas, mas aí eu quero ver quais dados que tem em determinada tabela. Então vamos É lá. só Nessa tabela aqui, né, eu deixei esse banco de dados, vocês estão com acesso, tá? Que é o ferramentas que a gente iniciou. Eu deixei aqui, ó, listar a tabela do banco. Essa query aqui, ó, select table, que eu vou mandar a documentação, ela lista as tabelas do banco, certo? Aí eu quero saber o conteúdo dessa tabela. Vamos pegar uma tabela aqui qualquer. Vamos pegar aqui a área, tá? RPMTS área. Vamos saber as colunas da área, né? RPMTS área. Então eu venho aqui, ó, ERP, que é listar os campos da tabela, que é a outra query que eu deixei ponto. RPMTS área. Aí executei. Tem essas colunas, mas eu quero saber o que tem dentro de registro. Então eu vou dar um novo aqui, select, nesse caso asterístico, né, from, e o nome da tabela. Aí eu executei, ele nesse caso não tem nada, né? Então eu consigo ver os registros. Era isso que você estava com? Era essa a dúvida? É só como você tinha falado do asterisco, aí eu fiquei na dúvida. Aí Mas o aí que nesse você faz? O asterisco é para você usar de consulta. Mas, pô, eu tenho medo se usar, por exemplo, uma tabela de movimentação, tá? Que é uma tabela gigante. A maior tabela do sistema, movimentação. Eu não vou fazer isso. O que eu faço para eu saber como que tá? Eu dou um top 10. Pronto, tá resolvido. Aí você usa seu asterisco para saber como tá. Olha como ela demora. Ela tem 1 milhão de campos, né? Essa aqui é a tabela mãe do sistema, né? Tudo passa por ela. Então, o código, então você vai puxando para o lado e vai vendo todas as colunas, né? Então, essa seria a forma de você usar asterisco com consciência. Aí você dá um top 10, sabe? Aí você não traz todo, porque se tiver muitos dados, ele vai travar a aplicação, trava mesmo. Eu já peguei, a gente tem cliente que contratou um cara para montar BI, certo? Caso real isso. O cara
era apaixonado por asterisco. O cara fazia o cada BI lindo, sensacional. Rapaz, chegava, o cara botou umas 15 televisões na empresa dele. É até maneiro de ir lá, a gente até filmou, né? Aí passou uns dias, o cliente ligando, pô, Rodrigo, não estou conseguindo faturar a nota aqui. Eu não consigo abrir a tela de cliente. Aí fomos investigar todos aqueles dashboards lindos, maravilhosos. Ele estava usando movimentação, que é a tabela principal, e com asterisco com join. Olha que doideira. Para pegar 4 campos. Ele não tem essa tabela aqui que a gente fez? Esse join aqui que a gente fez? Esse join com esse cara com esse. Imagina se eu tivesse mudado aqui para asterisco. Ele vai pegar todos os campos da tabela de produto, todos os campos da tabela barra, entendeu? E vai meter bronca. Só que ele só usava 4. Olha que perigo, né? Então é um negócio que a gente tem que realmente tomar cuidado, né? Cercar. Obviamente, para esse caso, como você queria saber todos os campos e o registro mais ou menos, eu vou e dou um top 10 para não derrubar ninguém, né? Porque geralmente a gente vai estar fazendo isso numa base de cliente, né? Em produção, né? Então, sugestão que não faça isso na base de produção. Quando você estiver construindo alguma coisa, solicite uma base de homologação do cliente para você fazer seu exercício para depois colocar em produção, né? Mas é uma coisa bem que pode, mal usar asterisco, pode gerar grandes problemas na aplicação, como aconteceu nesse cliente nosso. Certo? Mais dúvidas? 100%? Então, galera, eu agradeço, tá? Valeu, obrigado. Eu vou mandar essa documentação por e-mail para as pessoas que estão aqui presentes. Vocês vão receber também um link de avaliação. Avalie aí, deem sugestões, porque às vezes alguém fica inibido de colocar no chat. A avaliação lá é oculta, né? Você pode mandar, ninguém vai saber que você avaliou, que é você, né? Se tem um campinho de nome, se quiser botar seu nome, beleza também. Mas deem sugestões. Esse é o nosso primeiro dia, né? De muito tempo que a gente faz. A gente fez isso na pandemia, 3 anos atrás, e de lá para cá não fizemos. Então temos oportunidade de melhoria do processo. Eu sei que tem, né? Então, e vocês estiverem enxergando isso, deem a sugestão, que vai ser muito legal. E da próxima venho, né? Também presencial, né? Vai ser legal. Tem um café top aqui, tem um ambiente maneiro. Então, Jackson e a galera que não é da MITS, que está aí, né? Que tem alguns de fora, participem aí quando presencialmente, vai ser um prazer, tá bom? Até para gerar um network aqui. Valeu? Então, obrigado e até a próxima. Valeu, Rodrigo. Show de bola, cara. Obrigado. Tchau.